intencionado. Não podia conceber explicações puramente físicas para problemas que sabia pertencerem à estreita faixa da moral e da espiritualidade. Era um nacionalista intuitivo, bom senso autêntico e servidor fiel da seara científico-moral. O que se observa nessa pequena análise da época, da vida e da obra do Dr. Gustavo Gelei constitui a necessária resposta àqueles que se escuda por detrás de brasões de augusta sabedoria, repetindo jargões anacrônicos, adotando atitudes de superioridade só por não compreenderem o sentido imensurável do que os cerca. Esses estão ainda perdidos na própria pequenez, nadando na massa de água revolta do próprio espírito. São os pegadores de Deus, os que pretendem encontrar no vazio do próprio ser as respostas que transcendem os conceitos mesquinhos que a ortodoxia negativista proclama. Outros, quiçá mais infelizes, postos em contato com a realidade, passam a desempenhar o papel de cegos voluntários e voluntariosos, dizendo, quase em desespero, vejo, mas não posso crer. Esses, por sua vez, perdem-se no ritualismo inútil e nas fórmulas ditas sacramentais, passam a ditar normas de salvação ou de desgraça irremissível, quando não adotam a ciência distorcida, ciência que responde às próprias distorções íntimas. Oremos por eles todos, indiscriminadamente, e oremos também por nós, para que não venhamos a cair sob os golpes da ignorância, deixando naufragar o imenso navio cheio, não de ilusões, mas navegando no mar ilusionista da terra, carregando a preciosa valise onde residem as esperanças humanas, concórdia e progresso. Os que refutam Allan Kardec não percebem que renegam toda a base do bem-estar espiritual do homem. Os que combatem os seguidores de Kardec, esses também não tomam conhecimento de que destroem a própria segurança, embasada na certeza do progresso incessante. O estudo da obra de Gelei conduz-nos à certeza que o Espiritismo tem a verdade de que essa verdade precisa encontrar campo dentro de cada espírita, para que venha à luz, alcançando os covis enegrecidos do mundo. Estudemos a obra de Gelei com o espírito livre dos preconceitos e da má vontade e, talvez espantados, como aconteceu a René Sudre, venhamos a concluir, não é que ele é espírita. Apenas para arrematar, cremos que o próprio René Sudre, homem inteligentíssimo e cultíssimo, mas de espírito prevenido em relação aos estudos espíritas, talvez já tenha encontrado a oportunidade almejada para dar o seu testemunho em favor da verdade da sobrevivência da alma, na reencarnação de trabalho ininterrupto, onde alcançará o equilíbrio que perdeu na negativa odiosa da verdade. Quando, aos 14 de julho de 1924, tombava no desastre aviatório o corpo físico de Gelei, junto desse mesmo corpo erguia-se vitorioso o espírito imortal, que deu provas de entendimento ao mundo inteiro, não se envergonhando de pugnar pela verdade que foi o móvel da própria vida que viveu na terra. Esse mesmo espírito, das felizes regiões que habita, permanece derramando sobre os estudiosos do mundo as intuições edificantes, auxiliando, assim, na difusão da ciência cristã, da qual foi um inesquecível apóstolo. Enquanto no século XVIII a Bastilha tombava irremissivelmente, no século XIX e no início do século XX tombava a fortaleza do obscurantismo imediatista sob o sol da paz que o missionário cria. Aos 14 de julho, repetimos, tombava a Bastilha da carne, entoando o cântico de libertação, e o apóstolo da ciência, vindo em carne ao chão, alçava voo, em espírito, evoluindo, qual fora sua preocupação eterna. Gilberto Campista Aguarino. Rio de Janeiro, 05 de outubro de 1974. Introdução. Do método e da evolução da filosofia científica. A filosofia do futuro será, com toda certeza, uma filosofia científica, baseada sobre conhecimentos positivos e guiada, em suas deduções e em suas hipóteses, pelo espírito científico. Neste ponto que encontramos uma verdade sem dúvida banal,
mas cuja proclamação em altas vozes se nos impõe como decorrência dos ataques audaciosos de certa escola. Com muita propriedade, o Sr. Berthelot exprimiu o que devia ser essa filosofia, que ele chama de ciência ideal, a quem, como a senda cadeia científica, o espírito humano incessantemente concebe novas ligações, no terreno do que é por ele ignorado, vê-se conduzido a construir e a imaginar, graças a uma força invencível, até que haja remontado as causas primeiras. Essas realidades ocultas, essas causas primeiras são vinculadas aos fatos científicos, de modo fatal, e o espírito humano, que assim procede, reunindo o todo, forma um conjunto, sistema que abraça a universalidade das coisas materiais e morais. A fim de construir a ciência ideal, existe apenas um meio, o da aplicação de todas as ordens de fatos que possamos alcançar a solução dos problemas que essa ciência nos proponha. Nesse comenos, cada ciência contribuirá com os mais generalizados resultados. Devemos confessar que a verdade não poderia ser atingida pela ciência ideal com a mesma facilidade e certeza com que seria pela ciência positiva. Com feito, aquela não se acha inteiramente formada, como a ciência positiva, por uma trama contínua de fatos encadeados com auxílio de relações certas e demonstráveis. As ações gerais às quais chega cada ciência em particular são disjuntas e separadas umas das outras, não só dentro de uma mesma ciência como de uma para outra. Para reuni-las e com elas formar um tecido contínuo, será mister recorrer aos tenteios e à imaginação, bem como preencher os vazios e prolongar as linhas. Desse modo, enquanto a ciência positiva é para sempre definitivamente constituída, a ciência ideal varia e variará sempre, incessantemente. A filosofia, portanto, não se há de separar do método científico, ainda quando valendo os fatos. Avançará sempre, com muita prudência, do conhecido ao desconhecido, não admitindo senão as deduções perfeitamente lógicas e racionais, no terreno das hipóteses. Não criará senão as que sejam rigorosamente necessárias, e apenas lhes conferirá caráter provisório. Não hesitará em sacrificar as hipóteses tornadas insuficientes ou reconhecidos em contradição com um só fato que esteja bem estabelecido. Sendo a ciência indefinidamente progressiva, a filosofia científica assimilar-lhe a esse característico, sendo, conseguintemente, variável. Igualmente, verificamos que, decorrido menos de meio século, o caráter geral da filosofia científica sofreu transformações radicais, e isso é facilmente observável pelo prodigioso voo de emancipação das ciências modernas. O monismo naturalista surgiu a partir do momento em que o materialismo puro ingressou em estágio de maior avanço. O próprio monismo encontra-se na iminência de sofrer uma evolução capital, graças ao recente desenvolvimento da psicologia, devendo, então, desaguar numa interpretação racional do universo e da vida, satisfação plena, tanto do ponto de vista idealista quanto do moral. O materialismo puro aparecia como se houvesse encontrado sólida base científica, cujas raízes estariam enterradas nas grandes descobertas das ciências naturais e na teoria transformista. Tudo parecia ter explicação natural na evolução progressiva da matéria, conjugando, por uma transição insensível, as formas inferiores da vida e da inteligência às formas superiores. Uma vez que já se achava exaustivamente provado que existia uma estreita correlação entre a extensão da consciência e o desenvolvimento dos centros nervosos, do mesmo modo que consciência parecia subordinada ao bom estado e ao bom funcionamento do sistema nervoso, nada mais havia a esperar da sobreviria da inteligência depois da destruição do organismo. Mas, a doutrina materialista não se devia manter por longo tempo na sua integralidade. Inicialmente, a concepção de evolução, tal como a admitia a ciência natural, chocava-se com grandes dificuldades filosóficas. Com efeito, o conhecimento das condições evolutivas essenciais,
influência rio-meio, seleção natural, etc., não pode excluir a ideia de causa primeira ou de causa final. Volumes e volumes foram escritos com vistas a essa demonstração. Eis o mais comprobatório e cientificamente deduzido argumento em torno do assunto. Em nenhum caso, o mais pode proceder do menos se o menos não contiver potencialmente todas as possibilidades do mais. Admitir o contrário é, de fato, ilógico e anticientífico. O carvalho está contido na glande, uma vez que a glande contém em germe carvalho futuro, mas o carvalho não poderá ser derivado de uma semente vegetal inferior, ainda que a derivação seja extremamente lenta, a menos que nela ele já esteja contido em essência. As condições de evolução verificadas não são, portanto, a causa suficiente. As transformações progressivas só podem ser concebidas como possíveis na hipótese de se supor estarem potencialmente contidas no elemento original mais simples, qualquer que seja ele, colocado na base da evolução. O raciocínio é rigoroso e parece cientificamente irrefutável. Conseguintemente, bom ou mau grado, é-se conduzido a pesquisa dessa causa primeira, que se esperava evitar. Outra dificuldade, a matéria, tomada como base da evolução, não mais ofereceria o sólido ponto de apoio que se acreditava nela encontrar. Suas qualidades as mais essenciais, expansão, impenetrabilidade, apareciam como efetivamente ilusórias, sempre que submetidas à análise. De solidez, os sólidos somente apresentavam aparência, e essa aparência era essencialmente relativa aos nossos sentidos. Com Ampère, Faraday, Tyndall, etc., não mais se poderia enxergar num corpo tido como sólido nada além de um agregado de milhares de átomos móveis, gravitando uns em volta dos outros, não se tocando em parte alguma e separados por distâncias relativamente consideráveis. O átomo, ele próprio, já agora parecia dar-me uma necessidade de lógica, uma cômoda ficção sem realidade verdadeira. O atomismo transformava-se em dinamismo. O átomo não era mais do que um turbilhão, eumotos, um centro de forças, e forças, por sua vez, levavam logicamente ao movimento. As descobertas recentes da radioatividade da matéria dão forte apoio de concepções dinâmicas, mostrando-nos, na agregação de elementos que constituem o átomo químico, reservas de energias formidáveis, antes inimagináveis. O materialismo, portanto, não apresenta mais que o espiritualismo nem valor nem importância científica. O materialista, Bial assevera, admiravelmente, crê praticar ciência positiva, ele mesmo, no entanto, assim como o idealista, realiza a poesia metapsíquica, acontece apenas que seus poemas, com suas construções imaginativas, são escritos em língua de átomos e de movimentos, ao invés de o serem em língua de ideias. Esses dos nossos sábios que de tal modo especulam a respeito da natureza das coisas são Lucrezia que se ignoram. Em realidade, o único sistema de filosofia científica atual é o monismo, com sua grandiosa concepção de um princípio único, ao mesmo tempo inteligência, força e matéria, englobando tudo o que existe e tudo o que é possível, causa primeira e causa final, cujas diferenciações são meras formas diversas de movimentos. Essas doutrinas acham-se de acordo com todas as verificações científicas, apoiando-se não somente nas ciências naturais, como em tudo o que nos ensina a física, a mecânica e a química, na tangente da imortalidade da matéria e da força, lançando base, do mesmo modo, nas suas transformações e na sua unidade provável. As consequências do monismo são das mais importantes. Inicialmente, trata-se da rejeição definitiva da concepção de uma divindade exterior ao universo, mas não da divindade. Essa é, com efeito, uma hipótese inútil, conforme ao velho e irrefutável argumento panteísta que nos mostra a causa primária já par si só sem causa, como totalmente incompreensível para nós, tanto fora do universo, quanto nele mesmo,
De maneira que, colocar essa causa primária fora desse contexto é simplesmente aumentar a dificuldade, sem a resolver. No mais, ainda do ponto de vista moral, estamos em face de uma hipótese verdadeiramente pouco racional, como bem o demonstrou Gall. A despeito das sutilezas teológicas e dos paradoxos do otimismo, o Deus Todo-Poderoso seria responsável por todo o mal verificado no universo. Pareceria mais lógico atribuir o mal à natureza cega. Se há malvados, verdugos, mas não há, e inocentemente a natureza mata. Eu vos absolvo sol, espaço, céu profundo, estrelas que deslizais, palpitando na nuvem, grandes seres sem fala que não sabem o que fazem. Guial, versos de um filósofo. Serão as condições do monismo naturalista mais satisfatória do que aquelas do materialismo puro? Sem dúvida, isso do ponto de vista metafísico, uma vez que sua essência panteísta suprime as dificuldades desse sistema. Não, do ponto de vista moral. Em vão Haeckel pretende colocar no monismo, tal como o concebe, uma espécie de ideal religioso. Falta-lhe, no entanto, tudo o que em essência caracteriza as religiões, uma explicação do universo, não somente do ponto de vista físico, mas também moral, uma esperança e uma consolação. Faz-nos em vão entrever como explicação do mal o aprimoramento da espécie e a felicidade futura. A perspectiva do aperfeiçoamento da espécie, não rigorosamente carreta, aliás, não passam de relativa compensação ao sacrifício da individualidade, aos incompensados sofrimentos dos seres viventes. As esperanças de justiça e de felicidade pessoal tomam cores desmaiadas e, desde já, o pessimismo aparece como consequência inevitável dessa interpretação científica do universo. Nenhuma das objeções feitas ao pessimismo pode manter-se de pé diante da simples e antiquíssima verificação da predominância das dores sobre os prazeres, na vida terrestre. Essa predominância é aí de mim, inegável. Evidenciam-se, primeiramente, para todos os homens um pouco elevados. Seus prazeres, exceções feitas, não são completos. Ressentem-se eles da limitação de suas forças e de suas faculdades, da impossibilidade de realizar suas esperanças, bem como da de atingir plenamente seus ideais. Por outro lado, sua sensibilidade é muito desenvolvida multiplica-lhes as ocasiões dolorosas, e a própria dor e o instinto e a consciência da universal solidariedade, obrigam-nos a se ressentirem de todas as misérias, injustiças e sofrimentos, próximos ou afastados. Para os medíocres, que constituem a massa da humanidade, as conclusões pessimistas são menos evidentes. A existência terrestre com frequência parece oferecer-lhes um grau satisfatório de felicidade, uma vez que suas faculdades físicas e psíquicos, sua elevação moral e sua sensibilidade são adequadas às condições vitais ambientes. Indubitavelmente, essas criaturas não são passíveis de experimentar dessas grandiosas sensações de emotividade sublimada, que elevam o ser esclarecido a um plano superior ao das realidades banais. Vêem-se eles abraçados por uma multidão de pequeninas satisfações, infinitamente mais frequentes e, para eles, plenamente satisfatórias. Se não evitam o mal, permanecem de um modo geral inacessíveis ou pouco sensíveis a numerosos motivos de sofrimentos que, incessantemente, afetam os mais bem dotados seres. Apesar de tudo, parece, de fato, que, mesmo em relação aos homens medíocres, a soma de sofrimentos equilibra-se com a dos prazeres. Prova acessória, mas nem por isso pouco interessante, de que a vida terrena confere poucas satisfações reais, está na utilização perpétua e no abuso frequente que, em todos os tempos e lugares, a humanidade fez dos narcóticos. Estes são variáveis, mas, na essência, serão sempre álcool, erva santa, haxixe, ópio, éter, etc., etc. Isso pouco importa. Parece que o homem,
na obtenção de algumas ilusões, ou, simplesmente, de repouso e esquecimento, não pode dispensar um ou outro deles. Além disso, ao lado desses narcóticos orgânicos, quantos narcóticos morais, de ainda maior potência, quimeras religiosas e superstições, devaneios místicos, crenças maravilhosas, etc., etc. De qualquer modo, não se trata, tanto quanto os narcóticos, de ilusões reconfortadoras, às quais o mais infeliz dos homens luta por não renunciar, e que o fazem amar a vida, menos pelo que lhe confere do que por aquilo que a leva a esperar. A existência individual toma os ares de um mal se, privada de suas ilusões, ela assim se desenrola, do nascimento à morte. Essa não é, felizmente, a conclusão definitiva da filosofia científica. Novos conhecimentos no domínio da psicologia teórica e experimental talvez permitam uma conclusão inteiramente diferente. O monismo não é inconciliável com as esperanças da imortalidade individual. A partir do momento em que a inteligência não mais é considerada como uma secreção da matéria, e sim como um modo de movimento do princípio único, não mais há lógica na afirmação do aniquilamento da inteligência pela morte do organismo. Frequentemente opõe ao nosso monismo, diz Haeckel, o fato de que ele recusa de modo peremptório a existência da imortalidade. No entanto, não há verdade nisso. O universo, em seu conjunto, é imortal. O perecimento no seio do universo da menor parcela de matéria onde força é tão pouco provável quanto a morte dos átomos do nosso cérebro e das forças do nosso espírito. E, prossegue o precitado autor, proclamando que o que desaparece pela morte é simplesmente a consciência, a memória individual. A força e inteligência do ser desagrega-se e transforma-se, como, em si mesma, se desagrega e se transforma a matéria orgânica. Mas, estamos em face de mera afirmação, nada provando a impossibilidade de demonstração em sentido contrário. Giel previa a iminente evolução da filosofia científica num sentido idealista. O século XIX o diz, apontará descobertas ainda mal formuladas, e igualmente importantes, talvez, no mundo moral, tão importantes quanto as de Newton ou de Laplace, no mundo sideral. Na sua Religião do Futuro, em importante capítulo, o mencionado autor estuda a possibilidade da imortalidade no naturalismo monista. A imortalidade, segundo ele, poderia transformar-se em aquisição final da evolução. Poderia ser também o resultado de uma espécie de penetração recíproca das consciências superiores, que encontrariam seguimento umas nas outras. E o que há de melhor na consciência individual poderia permanecer na consciência de um ser animado, mantendo-se-lhe unida após a morte. Aí estão concepções invulgarmente belas, embora excessivamente vagas e imprecisas, se tomadas, no dizer de Giel, como elementos de satisfação de nossas esperanças de imortalidade. Seja-nos permitido tomar a fio um estudo metódico sobre algumas das descobertas previstas por esse grande pensador, descobertas essas recentes e ainda abumbradas, as quais, porém, a filosofia não mais tem o direito de desdenhar. Talvez, no decorrer do tempo, venhamos a hesitar na proclamação da quimera da concepção da imortalidade no naturalismo monista. Primeira parte. Estudo dos fatos obscuros de psicologia normal e anormal. Ensaio de síntese explicativa. Capítulo 1. Fatos obscuros de psicologia normal. Sumário: a função cerebral e os fenômenos conscienciais. A psicologia pode ser inteiramente reduzida ao funcionamento dos centros nervosos. Exame dos fatos ainda obscuros de psicologia normal. A impotência da anatomia e da fisiologia para dar interpretação completa ao problema. Os fenômenos psíquicos inconscientes e o automatismo psicológico. A inspiração genial. Hipótese de uma subconsciência superior distinta da subconsciência automática. O sono. Explicação fisiológica do sono.
Inexistência de explicação psicológica racional do sono. Verificação de dois fenômenos aparentemente contraditórios no sono: diminuição de atividade funcional e persistência ou aumento de certos modos de atividade psíquica. 1. É possível reduzir toda a psicologia ao funcionamento dos centros nervosos. Essa questão, que foi objeto de tantas controvérsias teóricas, parecia cientificamente resolvida de modo afirmativo, antes das pesquisas experimentais modernas. Os argumentos levantados em favor de uma solução contrária consistiam especialmente em objeções de ordem idealista e moral. Verificações positivas: estreita correlação entre o desenvolvimento dos centros nervosos e o alcance da consciência, interatividade e a regularidade das manifestações intelectuais e a atividade e regularidade do funcionamento cerebral. Tão pronunciada se mostra a dependência da psicologia em relação à fisiologia que o mínimo problema patológico, traumático, tóxico, etc., desde que atingindo direta ou indiretamente os centros nervosos, é suficiente para sobreexcitar, amortecer ou desnaturar as manifestações da alma. Diante dessas verificações, nada teríamos a opor, senão uma objeção de caráter dubitativo. A correlação psicofisiológica talvez dependesse, conforme se dizia, não da subordinação absoluta, mas da associação de um princípio psíquico ao organismo, princípio esse independente em sua origem e em seus fins. Como se tratava de hipótese facultativa e de nenhum modo indispensável, pareceria conforme ao espírito científico a sua simples e pura rejeição. No entanto, isso não significa que não tenhamos passado por sérias dificuldades na interpretação fisiológica de um grande número de fatos psíquicos, como, por exemplo, a preservação da personalidade não obstante a contínua renovação das moléculas cerebrais, as consideráveis desigualdades intelectuais entre indivíduos de origens vizinhas, a congere de certas faculdades inatas, as discrepâncias entre a hereditariedade física e a psíquica, o sono, etc. De qualquer modo, essas dificuldades, de importância diversa e diversamente apreciadas, não podiam abalar seriamente a hipótese fisiológica: a alma é função do cérebro. Com os recentes progressos da psicologia, tanto no domínio teórico quanto no experimental, as dificuldades de interpretação fisiológica multiplicaram-se a tal ponto que passaram a legitimar e a impor a dúvida. Atualmente, pode e deve perguntar-se não se a antiga hipótese fisiológica é falsa, mas se ela é suficiente. E, evidentemente, não seria o caso de negar-se a importância do funcionamento cerebral, mas de estar-se obrigado a pesquisar minuciosamente se não há algo mais, além do funcionamento cerebral. Num estudo dessa natureza, é essencial deixar de lado toda a ideia preconcebida, bem como rejeitar qualquer tentativa de solução a priori, e seguir para e passo o método científico. Desse modo, podemos garantir, se não conseguirmos atingir o propósito, ao menos lograremos desentulhar a via que para ele nos encaminha, e, qualquer que seja o resultado imediato, teremos realizado obra útil. Neste trabalho, proponho-me analisar sucessivamente todos os fenômenos psíquicos, quer os de observação recente, quer os de antanho, que apresentem sérias dificuldades de interpretação fisiológica, bem como a procurar sua explicação racional. Entre as hipóteses explicativas que encontrar, esforçar-me-ei por conservar apenas as que preencham as condições impostas pelo método científico: indispensabilidade, dedução lógica e suficiente comprobabilidade, bem como não estarem essas hipóteses em contradição com nenhuma verificação positiva. Finalmente, tentarei retirar dos fatos e das hipóteses todas as deduções racionais. Segundo esse programa, tratar-se-á, antes de tudo, de procurar uma teoria capaz de, se possível, abarcar e interpretar todos os fatos ainda obscuros, tanto na psicologia normal quanto na anormal.
Entre esses fatos obscuros, uns são conhecidos e admitidos por todos os psicólogos, outras, ditos supranormais, apenas são negados, sem qualquer reserva, por aqueles que voluntariamente os ignoram. Meu propósito é não de provar, mas de interpretar. Por isso, de modo algum procurarei estabelecer a autenticidade dos fenômenos supranormais, endereçando o leitor a quem a questão interessa as numerosas obras escritas com essa intenção. 2. As principais dificuldades de interpretação fisiológica no campo da psicologia normal advêm das seguintes verificações. 1. As consideráveis desigualdades intelectuais e morais existentes entre indivíduos assaz aproximados pelas condições de nascimento e de vida, seu desenvolvimento psíquico, bem como a extensão e diversidade das faculdades que apresentam não se acham em aparente ligação com as desigualdades cerebrais constantes e proporcionais. 2. A diferença entre a hereditariedade ou atavismo psíquico e a hereditariedade ou atavismo físico comum observar-se a parecência orgânica da criança com seus pais e a dissemelhança quase total do ponto de vista da inteligência e dos sentimentos. 2 irmãos, nascidos e crescidos em idênticas condições, podem parecer-se fisicamente, enquanto nada possuem em comum no campo moral. Os homens de talento e de gênio provêm, com frequência, de meios inferiores, gerando, com igual constância, crianças pronunciadamente medíocres. De tudo isso, pode concluir-se que a parecência psíquica, uma vez existente, é antes produto da educação e do meio do que da hereditariedade. Encontramo-nos, portanto, em presença de uma primeira ordem de desconcertantes comprovações. Em razão disso, é geralmente proposta a seguinte explicação: as dificuldades de interpretação fisiológica seriam resultados da rudimentariedade e insuficiência dos atuais meios de investigação, face à extrema delicadeza do órgão cerebral. As diferenças psíquicas seriam produzidas por inapreciáveis diversidades anatômicas. Enfim, essas diversidades anatômicas poderiam por si sós produzir, independentemente da hereditariedade, uma multidão de causas que permaneceriam desapreciadas, assim como certas influências patológicas, traumáticas, tóxicas, reflexas, etc., durante a vida intrauterina, ou, de igual modo, dadas condições de geração ainda obscuras. Essa explicação não é bastante satisfatória, posto que se embale sobre uma necessária presunção de ignorância. Por outro lado, não pode ser tida como irracional poder, portanto, aceitá-la provisoriamente, sempre com a possibilidade de adotar outros raciocínios que a destruam. 3. Dificuldade de outra ordem está na interpretação fisiológica da permanência da personalidade, não obstante as contínuas variações moleculares do organismo. Esse ponto deu ensanchas a intermináveis controvérsias relativas à necessidade de um princípio fixo, servindo de substrato à matéria orgânica incessantemente renovada. Essa necessidade é negada por uns e aceita por outros. Julgo inútil enveredar por semelhante discussão. Contento-me em assinalar a real importância dessa dificuldade, a que os fisiologistas se esquivam de bom grado e em relação à qual simulam atitudes de descaso, a falta de satisfatória explicação. Mais adiante, retornaremos ao assunto. 4. Os fenômenos psíquicos inconscientes, ou, pelo menos, os que escapam em maior parte à vontade consciente, constituem outro enigma fisiológico, estando grupados sob a etiqueta de automatismo psicológico. Conhecidos desde os mais recuados tempos, foram em muito maior número registradas, com características mais complexas e importantes do que as vislumbradas antes dos recentes progressos da psicologia e da neuropatologia. Entre aqueles há mais tempo conhecidos, podem citar-se os sonhos, a conservação de um aglomerado de lembranças, a nossa revelia, e aparentemente esquecidas,
mas podendo reaparecer sob a influência de uma emoção violenta, de um perigo ameaçador, etc., é um desses fatos. Do mesmo modo, a atividade psíquica latente traduzindo-se por emoções sem causa apreciável, determinações inesperadas, bruscas modificações, em aparência, no caráter e nas ideias, por resultados conscientes de operações intelectuais inconscientes, assim como a inesperada solução de uma pesquisa, abandonada depois de vãos esforços, etc. As pesquisas modernas estenderam consideravelmente o domínio atribuído à psicologia inconsciente. Como veremos, lá incluíram não somente toda a psicologia normal, mas também uma porção cada vez mais importante da psicologia normal. A atividade intelectual latente desempenharia um papel de grande monta nas manifestações das nossas faculdades, bem como, de um modo geral, em todas as operações conscienciais. Hartmann, é sabido, atribui uma parte preponderante das elevadas manifestações da alma ao inconsciente, considerando, prazerosamente, o gênio como sua emanação direta. Todos os recentes trabalhos sobre o gênio acham-se de acordo em demonstrar o bom fundamento dessa opinião. Contentar-me-ei em citar um dos mais completos, a investigação global do Dr. Chabaneishi, intitulado Subconsciente nos Artistas, nos Sábios e nos Escritores. Terei satisfação, de igual modo, em apresentar uma rápida análise dos documentos reunidos nesse trabalho. A influência subconsciente pode com notável força e amiedada preponderância, manifestar-se nas produções científicas, artísticas ou literárias. Ela pode ser observada, seja durante o sono ou no despertar, em pleno estado de vigília, numa espécie de estado intermediário entre a vigília e o sono. Eis alguns dos exemplos dados pelo Dr. Chabaneishi, exemplos de atividade subconsciente durante o sono ou no despertar. São múltiplos. Podem citar-se, a partir de suas próprias observações, como tendo notado e utilizado o trabalho psíquico durante o sono, com Arcet, Franklin, Michelet, Condillac, Arago. Voltaire narra um sonho que teve com um canto completo da Henriade, de modo diverso do que ele o havia escrito. La Fontaine compôs em sonho a fábula dos dois pombos. Cardan diz ter composto uma de suas obras durante o sono, integralmente. Magnan por esse meio teria encontrado teoremas importantes. Frequentemente, surgiram ideias científicas em meus sonhos, conta Burdache, as quais me pareciam a tal ponto importantes que chegavam a acordar-me. Em grande número de casos, elas como que rolavam sobre objetos com os quais me ocupava na época, muito embora permanecessem, quanto ao conteúdo, inteiramente estranhas. O caso de Coleridge, como se segue, é bastante nítido. Coleridge adormeceu enquanto lia e, à sua revelia, sentiu que havia composto alguma coisa, talvez 200 ou 300 versos, que apenas deveriam ser escritos. 54 foram grafadas sem esforço e com a máxima rapidez passível a pena. No entanto, tendo sido interrompido por alguém que aguardava há uma hora a realização de um negócio, Coleridge percebeu, surpreso e mortificado, que, muito embora ainda retivesse uma vaga recordação de sua visão, todos os versos haviam desaparecido, à exceção de 8 ou 10, que se mantiveram esparsos. O Sr. de Rosny declara que tem por hábito colocar ao lado de seu leito lápis e papel, ressaltando que, aos sobressaltos, acorda durante a noite para tomar notas importantes. Em alguns casos, a influência subconsciente no sono traduz-se por sonhos alucinatórios. Foi o que ocorreu no conhecidíssimo caso de Tartini, que sonhou como o diabo executando em seu violino uma sonata maravilhosa, no meio do que despertou e escreveu peça, de memória. Exemplos de atividade subconsciente, seja no estado de vigília, sejam num estado intermediário entre a vigília e o sono. O que costumamos designar por inspiração produz-se a miúde num estado de obnubilação da realidade consciente,
de modo mais ou menos completo. Diderot a todo momento esquecia as horas, os dias e os meses, chegando ao ponto de assim ficar em relação às pessoas com as quais mal começara a conversar. Diz Teapeligapier, falando de Balzac, sua atitude era de um estático, de um sonâmbulo que dorme com os olhos abertos, não escutava o que se lhe dizia, perdida que se achava no devaneio profundo. Hegel, em Iena, terminou tranquilamente a Frenologia do Espírito, aos 4 de outubro de 1806, sem se aperceber sequer de que a batalha estrondeava em sua volta. Beethoven, estando em Neustadt, completamente absorto na inspiração, saiu semi-vestido, tendo sido preso como vagabundo. Ninguém admitiu que fosse ele Beethoven, não obstante seus gritos. Schopenhauer diz de si próprio: meus postulados filosóficos produziram-se em minha casa, sem minha intervenção, em momentos nos quais minha vontade estava como que adormecida e meu espírito sem uma direção anteriormente prevista. Desse modo, minha pessoa era estranha à obra. Às vezes, a influência subconsciente é tão nítida que toma os ares de uma influência exterior, precisamente isso que Musset exprimia nestes versos. Escuta-se, espera-se, não se trabalha, como um desconhecido que algo vos murmura. Nesse ponto de vista, são clássicos os exemplos de Sócrates, de Pascal e de Mozart. A influência subconsciente no estado de vigília é difícil de ser diferenciada do trabalho consciente e voluntário. No entanto, poder-se encontrá-la nos casos de artistas ou de escritores que só conseguem compor uma obra com prolongadas interrupções, abandonando em presença de uma séria dificuldade e retomando-a, mais tarde, com ligeireza. Entre os exemplos ilustrativos deste último caso, o Dr. Chabaneixe cita Renan, Broca, Goethe, que abandonou e retomou Fausto após longos anos de intervalo. Finalmente, a influência subconsciente evidencia-se na observação de geniais manifestações nas crianças, Pascal, Mozart, etc. Como se vê, a atividade psíquica latente apresenta importância capital, mesmo psicologia normal. Desde então, o eu aparece-nos como extremamente complexo e difícil de analisar. Conhecer tudo o que constitui a consciência é, já por si só, muito complicado. Outro sim, saber tudo o que, na síntese psíquica, escapa a essa consciência implica um novo e formidável problema. Desde então, verificamos que aquilo que é designado sob o nome de subconsciente compreende elementos de naturezas diversas, ainda que possuindo em comum a característica de se furtarem, em sua maior parte, ao conhecimento e à vontade direta. Dentre esses elementos, alguns, como é o caso dos que se revelam nos sonhos comuns, parecem de natureza pronunciadamente inferior. Outros, como os que se manifestam na inspiração genial, são de natureza muito superior aos fenômenos conscientes normais. Há, portanto, razões suficientes para nos perguntarmos se, simplesmente, não nos confundimos, tomando por automatismo psicológico ou subconsciente manifestações de origem e essência diferentes. Podemos ainda perguntar se não é necessário distinguir, ao menos, duas categorias de fenômenos subconscientes, os de ordem inferior, dependentes do automatismo cerebral, e os de ordem superior, ainda inexplicados. Nos fatos de psicologia normal, poderemos ver a importância e o desenvolvimento dessa nova hipótese. Uma última e assaz importante dificuldade de interpretação fisiológica é a do sono. Do ponto de vista fisiológico, em si mesmo, a explicação do sono durante muito tempo consistiu em teorias hipotéticas. Foi recentemente, e graças às pesquisas histológicas, que se logrou compreendê-lo de modo satisfatório. A tese do Dr. Pupin, o neurônio e as hipóteses histológicas a propósito de seu modo de funcionamento. Teoria histológica do sono fornece um resumo bastante claro e assaz completo da questão.
bem como das teorias antigas e das novas ideias. As antigas teorias eram tão numerosas quanto incertas e contraditórias. Uma primeira, a teoria circulatória, atribuía o sono a variações periódicas na circulação sanguínea do cérebro. Acontece que os partidários dessa opinião não encontravam meios de acordo entre as seguintes variações: uns, acompanhando de Haller, Cabanis, etc., acreditavam na ocorrência da congestão, a hiperemia do cérebro durante o sono. Outros, como Buron, Claude Bernard, Mosso, etc., acreditavam na anemia cerebral. Uma outra teoria, a teoria química, fazia com que o sono dependesse da diminuição da quantidade de oxigênio do sangue e dos tecidos. Esse oxigênio acumular-se-ia durante o sono e diminuiria durante a vigília, por diversos processos de atividade vital. Essa teoria, sustentada por Humboldt, Purkinje, Pettenkofer, etc., foram combatidas por Voigt, que demonstrou não haver aumento da quantidade de oxigênio durante o sono. Finalmente, uma última teoria, a teoria tóxica, atribui o sono à acumulação de leucomainas produzidas pela atividade cerebral. Armand Gautier, Bouchard, etc. As pesquisas histológicas deram fim às incertezas explicativas, contribuindo com uma nova teoria do sono, claríssima e muito racional. Eis, segundo o Dr. Pupin, essa a teoria histológica, que repousa sobre os conhecimentos anatômicos e fisiológicos relativos aos neurônios, conhecimentos estes muito recentes. Sabe-se que por neurônio se entende a célula nervosa, provida de seu núcleo, prolongamentos protoplásmicos e de seu prolongamento arborizado do cilindro-eixo. Esses prolongamentos ramificados não sofrem anastomose com os das células vizinhas, como antigamente se acreditava. As ligações estabelecem-se não pela continuidade, mas pela contiguidade. Cada neurônio constitui-se numa individualidade anatômica, fisiológica e histogenia, um todo isolado e independente. O sistema nervoso, no seu conjunto, não passa de um agregado de neurônios sem união mútua. Ora, no estado de vigília a atividade funcional do cérebro seria caracterizada pela mobilidade e pela distensão dos prolongamentos ramificados dos tentáculos dos neurônios, que, assim, entram em contato de célula a célula. No sono, ao contrário, processa-se a retração e a imobilidade desses tentáculos, que, desse modo, se isolam, impedindo a corrente nervosa, ou fazendo-a decrescer. Portanto, se essa teoria é verdadeira, nenhuma dúvida é fisiologicamente possível: o sono é o repouso dos centros nervosos. De qualquer modo, a existência desses movimentos ameboides não é admitida por todos os histologistas. Certo número pensa que os neurônios são sempre imóveis e que a transmissão nervosa faz-se por uma espécie de verdadeira descarga. Mas, ainda nessa hipótese, o sono só pode ser concebido como repouso dos centros nervosos. Passemos agora à explicação psicológica do sono. Geralmente, fazemos-la consistir simplesmente na noção de repouso do sistema nervoso. O sono, diz Mathias Duval, é a cessação reparadora, total ou parcial, das funções de relação. Para Broussais, o sono outra coisa não é senão a cessação das funções intelectuais ou afetivas. Para Prever, consiste no desaparecimento periódico da atividade cerebral superior. A maior parte dos fisiologistas professa similar opinião. No entanto, a questão acha-se bem longe das fronteiras de tal simplicidade. Se no sono não tivéssemos a observar senão uma obnubilação passageira da inteligência, a explicação, é óbvio, estaria inteiramente contida no fato de uma diminuição de atividade psíquica devida a uma diminuição de atividade funcional do cérebro. Mas, é precisamente aí que reside a dificuldade. A diminuição de atividade psíquica não é o fenômeno essencial ao sono, nem mesmo lhe é necessária. O repouso do cérebro caracteriza-se,
sobretudo pela obnubilação da vontade consciente normal, obnubilação essa que não obsta que os outros modos de atividade psíquica persistam ou mesmo aumentem de intensidade, apesar do sono. Sem falar da intensidade emotiva de certos sonhos alegres ou tristes, é suficiente aludirmos às tão importantes manifestações do trabalho subconsciente, para concluir que o sono não tem sua explicação psicológica suficiente na diminuição da atividade funcional do cérebro. E, no entanto, a fisiologia demonstra que o sono não passa de repouso dos centros nervosos. Como vemos, encontramo-nos diante de uma contradição parcial, a qual tentarei delir na interpretação final que darei da subconsciência e de todos os fatos obscuros da psicologia. Capítulo 2. Fatos obscuros de psicologia normal. 1. As neuroses. Parece-me imperioso principiar o estudo da psicologia normal por um rápido exame das neuroses em suas ligações com a fisiologia. Com efeito, é sabido que as neuroses em geral, e a histeria em particular, aos olhos dos eminentes sábios, constituem a causa determinante das manifestações psíquicas anormais, assim como sua suficiente explicação. E, portanto, indispensável, do ponto de vista explicativo, saber-se o que exatamente são a neurose e histeria. Mas, isso é totalmente ignorado. O termo neurose aparece como verdadeiro contrassenso para a fisiologia clássica, tanto que, nesse setor, designa simples problemas funcionais sem lesão orgânica. Se as teorias materialistas são verdadeiras, qualquer problema funcional se apresenta forçosamente como sequela de uma lesão orgânica, ainda que fraca, e qualquer que seja. Colocada nas condições necessárias ao funcionamento, a máquina intacta deve funcionar normalmente. Uma máquina que, posta em condições necessárias ao funcionamento, não funciona, ou atua mal, é um engenho defeituoso ou lesado em uma ou mais de suas engrenagens. Com esse raciocínio não há, para a fisiologia, senão uma resposta lógica. É que isso não pode ser devido a afecções independentes de qualquer lesão orgânica, e que a palavra neurose significa, simplesmente, as doenças cuja causa ainda não foi descoberta em lesões de qualquer espécie. Desde agora, dizem-se, os progressos da anatomia patológica justificaram amplas restrições no quadro das neuroses. Dele se afastou a paralisia geral, por exemplo. Muitas outras afecções, como, por exemplo, a paralisia agitante, a coreia, ou dança de São Vito, a epilepsia, etc., devem-se, com certeza, a uma causa orgânica a ser descoberta, cedo ou tarde. O raciocínio é ajustado e aplicável a todas as doenças de sintomas fixos e regulares, não mais se aplica, contudo, à neurose típica, à histeria, única que interessa ao nosso ponto de vista. A histeria apresenta uma sintomatologia complexa, em nada reproduzindo a característica geral das afecções orgânicas. Uma doença orgânica manifesta-se por problemas mórbidos, de caráter geralmente fixo e constante, evoluindo num ritmo especial, determinado nas grandes linhas e dependendo nitidamente da lesão causal, tanto na sua origem, quanto nas suas manifestações e no seu desaparecimento. A neuropatia histérica é completamente diferente. Seus sintomas caracterizam-se por mobilidade e inconstância, aparecendo, desaparecendo, variando sem causa ou sob influência de causas múltiplas. Sucedem-se anestesias, hiperestesias, contraturas e paralisias, que passam de uma região a outra, burlando qualquer previsão de extensão ou de duração. Apresentam tão pouca fixidez, que às vezes pode operar-se sua transferência de um membro a outro, e mesmo de um paciente a outro, por meio da sugestão, dos magnetos, dos contatos de metais, etc. Os múltiplos sintomas podem prejudicar isolada ou simultaneamente todas as funções nervosas, motricidade, sensibilidade, inteligência, nutrição, etc.
Essas funções sofrem, indiferentemente, excitação, depressão ou mesmo perversão. Na sintomatologia da histeria tudo é contrário à hipótese de uma lesão orgânica fixa e específica. A histeria é ainda totalmente inexplicável. A loucura essencial, isto é, aquela que, como a histeria, não se vincula a nenhuma lesão anatômica fixa e específica, não se constitui em menor enigma para a ciência clássica. Nenhuma das pretendidas explicações fornecidas no que concerne a ela traz luzes sobre a real natureza dessa terrível afecção. 2. As manifestações de personalidades duplas ou múltiplas no mesmo indivíduo, além dos estados hipnóticos ou mediúnicos. Embora essas curiosas manifestações de psicologia normal tenham sido recolhidas, em grandes números, depois da publicação do Dr. Asan, a respeito de Félida, é bastante difícil realizar um estudo geral sobre elas. Dá-se que os casos conhecidos e por todos os lados citados são, geralmente, mal observados e muito imperfeitamente descritos. As indicações dadas pecam por falta de precisão e dizem respeito apenas às linhas gerais. A própria observação do Dr. Asan não oferece sintomatologia metódica, se bem que seja a mais consciente. Lá, se encontra um verdadeiro luxo de hipóteses e de comparações, mas nada como pormenores analíticos, cuja importância seria essencial. É o caso da descrição precisa de cada uma das personalidades, de cada sentido, de cada faculdade física ou psíquica, bem como é da pesquisa exata dos conhecimentos do sujeito, num e no outro estado, etc. Uma vez lidas as diversas observações classificadas sob a etiqueta comum de personalidades múltiplas, sente-se uma confusão completa, encontram-se fatos disparatados, no meio dos quais é bem difícil o próprio reconhecimento. Confundiram-se no mesmo grupo todas as alterações da personalidade, tanto as espontâneas, quanto as de origem traumática ou patológica, bem como as de origem hipnótica ou mediúnica. Ora, esses diversos estados oferecem pelo menos tantas dessemelhanças quanto semelhanças. E sob o título de personalidades múltiplas apenas deveria compreender as manifestações espontâneas de personalidades completas, manifestações espontâneas, ou seja, as que não dependem necessariamente de qualquer influência causal acidental ou patológica, personalidades completas, ou seja, as que apresentam todas as faculdades e capacidades sensoriais e psíquicas de um ente normal. Principais caracteres das manifestações de personalidades múltiplas. A vida consciente do indivíduo é, etapa por etapa, constituída de estados psíquicos mais ou menos diferentes e independentes uns dos outros, mas sempre suficientemente diferentes e independentes para representar personalidades distintas e autônomas. Cada personalidade se manifesta durante fases de duração variável, indo de alguns instantes a muitos meses. A passagem de uma fase a outra é marcada por um estado de inconsciência completa, e esse estado tanto pode durar um período de alguns segundos, o que Asan compara a uma pequena Marte, quanto pode ser uma longa letargia. As personalidades podem ser totalmente diferentes, do ponto de vista do caráter geral, das faculdades e dos conhecimentos, muito embora apresentem com frequência certo número de ideias gerais em comum. Cada uma ignora a outra, completa ou incompletamente, podendo nada saber de tudo o que se sucedeu fora de suas fases de manifestação. Mas, quanto às suas próprias etapas, delas recordam-se inteiramente, mesmo que separadas por longos intervalos. Às vezes uma, e somente uma, das personalidades sucessivas mantém a consciência e a lembrança dos diferentes estados. Isso, em geral, acontece com aquela que demonstra a superioridade de faculdades e de caráter. Finalmente, uma personalidade diferente da normal pode mostrar-se superior a esta última. O caso de Fétida, no seu segundo estado, é precisamente um exemplo ultra nítido.
E é o Dr. Azzon quem comenta expressamente: suas faculdades intelectuais e morais, se bem que diferentes, são incontestavelmente unas, nenhuma ideia delirante, nenhuma falsa apreciação, nenhuma alucinação. Direi mesmo que, nesse segundo estado, nessa